A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é vossa irmã em Cristo, evangelista Marcelo, e desde já seja bem-vindo a mais um vídeo de ensino e experiência espiritual. Já fazem alguns anos desde que Deus abriu os meus olhos espirituais e eu tenho contemplado o mundo espiritual e visto a realidade do mundo espiritual. E hoje eu quero falar sobre domínio espiritual. O domínio espiritual pode ser tanto das trevas como da luz, e ele pode ser imposto tanto pelas trevas, através de demônios, e em alguns casos bruxos, assim também como ele pode ser imposto pela luz, através de um mandato de Deus em cooperação com os servos de Deus. Também é importante saber que quando algum lugar está sob o domínio das trevas, Satanás, o nosso adversário, ganha legalidades para agir naquele lugar, impondo tudo o que ele quiser, desde confusões até destruição, dependendo do objetivo dele. O domínio das trevas geralmente está em lugares onde o pecado mais se manifesta, como bares, prostíbulos, casas ou até mesmo um bairro onde o índice de violência é muito elevado. Enquanto isso, o domínio da luz está presente em igrejas, onde existem remanescentes que entenderam que o reino de Deus deve ser estabelecido na terra. E onde Deus está, Satanás não pode permanecer. O domínio da luz pode ser encontrado também na casa de um crente de oração, e em raros casos pode se estender em um bairro onde há crentes que igualmente estão cientes que o reino de Deus deve ser estabelecido. Mas agora que você já entendeu um pouco melhor sobre domínios, eu quero fazer uma pergunta. Quem está dominando a sua casa? Talvez a sua casa seja uma casa onde as confusões não param, brigas e desentendimentos são rotina, e você observa tudo isso e não entende o porquê de tudo isso. Cuidado, pois a sua casa pode estar debaixo do domínio das trevas. Há alguns anos atrás, eu vinha enfrentando lutas espirituais terríveis, e como se não bastasse na minha casa, parecia que quanto mais eu orava, mais as confusões aumentavam. As brigas aconteciam com mais frequência e um amontoado de situações vinham como se fosse para me neutralizar. Foi quando Deus abriu os meus olhos espirituais e eu passei a ver demônios que estavam dentro da minha casa. Alguns ficavam nas quinas das paredes, outros ficavam nas portas, outros nos quartos, atrás de portas e debaixo de camas. E eram exatamente esses demônios que eu não tinha neutralizado que estavam causando todo o alvoroço. É necessário que você entenda que como servo ou serva de Deus, você tem autoridade para estabelecer o reino de Deus e a ordem. E você começa fazendo isso primeiramente pela sua casa. Em outra experiência, indo à casa de um irmão na fé, cuja família era estruturada, quase todos ali viviam em oração, eu percebi que havia paz. E Deus, abrindo meus olhos espirituais, me fazia contemplar anjos que, assim como os demônios que eu tinha visto na minha casa, estavam espalhados em lugares estratégicos. Isso porque alguém naquela casa entendeu que, como servo ou serva de Deus, o reino de Deus deveria ser estabelecido na sua casa. A partir do momento que eu entendi isso, que a questão de não haver paz na minha casa se tratava de uma luta espiritual, onde eu estava deixando o inimigo pegar todos os espaços e agir, eu tomei uma atitude contra aquela situação e comecei a fazer orações de guerra para retomar o domínio da minha casa e para neutralizar demônios que estavam agindo. E depois de algumas semanas eu já podia sentir paz na minha casa e até mesmo o peso para orar dentro de casa diminuiu. O que eu quero fazer você entender com esse vídeo: se você anda nos caminhos do Senhor e é obediente ao Senhor, você tem autoridade para tomar o domínio da sua casa e entregá-lo a Cristo, ainda que a sua casa seja uma casa de ímpios. Pois muitas das vezes o problema não está ligado à pessoa, mas sim aos demônios que estão tendo acesso à pessoa, e você tem autoridade sobre isso. Comece dominando a sua casa. Desde já, chegamos ao fim desse vídeo, e se você foi edificado por esse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esses vídeos e seja abençoado por Deus. A paz do Senhor Jesus a todos.